Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Que hoje seja um dia em que possamos viver algo novo na nossa vida. Em alguns momentos, nós estamos sedentos por algo novo. Tem dias que nós levantamos precisando que algo novo aconteça. É aquele dia que a gente tem vontade de comer alguma coisa diferente, de fazer um passeio diferente, de conhecer pessoas novas. E essa ansiedade de viver algo novo, ela também se estende à nossa vida espiritual. O que acaba com a nossa vida espiritual é quando nós nos tornamos mantemos uma rotina, quando as coisas acontecem sem novidades mais para nós, quando os nossos cultos, a nossa busca a Deus, ela já não oferece nada que nos surpreenda. Isso faz com que a nossa vida ela fique vazia espiritualmente. Hoje eu escolhi um fundo musical para nós meditar na palavra de Deus, de uma canção que fala de viver algo novo. É isso que Deus coloca no meu coração, um sentimento de que muitas pessoas que estarão conectadas conosco hoje precisam e querem viver algo novo na sua vida. Então, bom dia para a Cristiane, para a Carla Pedroso, para o João e a Miriam, para a Kissiele que está no Instagram, para quem vai se conectando no Instagram e no Facebook. Nós vamos meditar daqui a alguns momentos na nossa porção bíblica de hoje, que é 1 Timóteo capítulo 5. Mas antes de nós entrarmos na nossa leitura bíblica, bom dia pastor Noredo, meu amigo Wagner, quanto tempo, que Deus te abençoe, grande servo de Deus, irmão em Cristo. Essa necessidade de nós viver algo novo é algo que está mexendo no meu coração, que o Espírito toca no meu coração nessa manhã antes de nós lermos a palavra de Deus. Essa necessidade de viver algo novo na nossa vida muitas vezes nos leva a caminhos ruins, porque nem tudo que é novo ele pode ser bom. Às vezes tem coisas novas que experimentamos. Quantas pessoas na juventude, na adolescência, elas acabam enveredando para o caminho das drogas, do vício. E sabe que a porta que atrai a entrada nessa vida de vícios, maconha, cocaína e entre outras coisas, alcoolismo, é buscar algo novo. A necessidade de encontrar algo novo, de buscar algo novo que não está dentro do seu contexto familiar, dentro do seu contexto diário, que as coisas que estão na sua vida oferecem para ele. Muitas vezes o jovem já o esporte, os amigos, a escola, as novidades que são proporcionadas para eles a cada dia, as descobertas a cada dia para eles, ou para ele, ou para ela, não são suficientes. Eles precisam viver algo novo. E nessa busca do algo novo, acabam se entregando aos vícios e tantas outras coisas. As experiências amorosas, de relacionamento sentimental, também são uma busca de algo novo. Tem pessoas que não conseguem viver uma vida sentimental com uma mesma pessoa, precisam de algo novo. E isso, depois que você começa a entrar nessa caminhada, às vezes é o momento da gente parar e ver o que a gente está fazendo, qual a busca que a gente está fazendo. Mas na vida espiritual nós precisamos sim. Aliás, em tudo na nossa vida nós precisamos de novidade, algo novo, que algo novo aconteça. E eu sinto nesse dia que muitas pessoas esperam algo novo. E este algo novo não está numa igreja, não está em mudar de casa, de trabalho, de relacionamento sentimental, de mudar o grupo de amigos, de mudar roupa, de mudar o cabelo, né? Eu não tenho muitas opções hoje para mudar o meu cabelo, né? Mas especialmente as mulheres, as irmãs, elas têm uma criatividade muito grande. Quando elas estão precisando viver algo novo, né, na sua vida, elas começam a mudar o visual. Aí alguém que é morena vai lá e torna o cabelo colorido, né, loiro, enfim. Às vezes pinta de vermelho, de azul, de verde, enfim. Corta, faz cortes diferentes, muda o estilo. Essas coisas todas, quando alguém
busca isso, ele está procurando algo novo na sua vida. Só que essas coisas que nós fizemos no nosso corpo físico e na nossa alma, eles são coisas boas, mas elas não levam a um destino final. E muitas vezes nós que estamos tão criativos para buscar solução para a nossa vida, para a novidade no nosso corpo físico e emocional, a gente não busca algo novo em Jesus. E Jesus tem algo novo para nós nessa manhã. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E eu, embora conheça a passagem, já li várias vezes, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, eu venho numa expectativa nessa manhã que essa porção bíblica, ela vai trazer para nós algo novo e profundo, algo que a gente precisa. É vinho novo, é maná dos céus, é algo novo que o Senhor tem, uma porção nova que o Senhor tem para nós a cada dia. E eu espero sinceramente que você seja encontrado, ou que você encontre o que e sacie essa ânsia que tem na tua vida de você viver algo novo e profundo com Deus nesse dia, nessa manhã. Depende só de uma pessoa, de você entregar o teu coração para Jesus e deixar que o Espírito Santo complete a obra na tua vida. Então vamos fazer a leitura do capítulo 5 de 1 Timóteo. Eu vou dividir aqui, eu fiz algumas divisões aqui porque tem o apóstolo Paulo falando com Timóteo. Ele aborda várias coisas aqui. E nós vamos pegar os 2 primeiros versículos. Fala de como ele faz recomendações a pastores ou a ministros do Evangelho, ou aqueles que de alguma maneira se colocam à disposição para trabalhar para Jesus Cristo. E os 2 primeiros versículos falam do cuidado que um pastor ou alguém que vai cuidar de pessoas deve ter para cuidar de várias classes de pessoas, porque as pessoas não são iguais. E de acordo com sua faixa etária, né, com sua idade, com o grupo que elas estão, elas têm expectativas diferentes e devem ser tratadas de maneiras diferentes. Então diz o primeiro versículo: não repreendas asperamente a um velho, mas admoesta como um pai aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Então aqui Paulo está falando que a gente não pode tratar uma pessoa, um ancião, uma pessoa de mais idade, embora usando a Bíblia, embora usando a palavra, asperamente. Ainda que aquela pessoa que é mais idosa e que nós estamos aconselhando, ministrando, evangelizando, aquela pessoa esteja total pecado, esteja toda errada. E você vai orientá-la, vai encaminhá-la, vai de alguma maneira expressar a palavra para ele. Você deve ter cuidado, não pode ser áspero. Você não está tratando com uma criança, você não está tratando com uma pessoa, um jovem, uma pessoa de idade que merece respeito. E até mesmo que aquela pessoa esteja em pecado e você naquele momento está espiritualmente como líder dele, você não pode, a abordagem para uma pessoa de idade, uma pessoa de idosa que tem toda uma experiência de vida, ela deve ter um cuidado. É o que Paulo está falando para Timóteo: olha, tem todo cuidado quando tu for ministrar com pessoas mais velhas. Elas merecem respeito, então toma cuidado no teu tratamento com elas. Um grande abraço para Jurema Pedroso, para Lidiane, e Deus abençoe nesse dia que estão se conectando. E ele diz assim: não repreendas asperamente um velho, mas cuida dele como um pai. Ou seja, nós devemos olhar as pessoas mais velhas que não aceitaram Jesus, e você está levando a palavra, você de repente se torna um líder espiritual dele, você deve tratar como um pai. E aqui diz assim: aos moços como irmãos. E fala mais: as mulheres idosas como mães. Então o carinho que muitas vezes a gente tem pela nossa mãe, e de repente a nossa mãe já partiu para a glória, nós temos que ter o cuidado de olhar para a irmã que está chegando com lágrimas no rosto, uma pessoa idosa que às vezes já teve suas lutas, suas batalhas, suas perdas, suas decepções. Às vezes você chega numa pessoa idosa, numa senhora, num senhor, e no qual ele já sofreu muito na vida, já se decepcionou, ele já foi, talvez, ele já conheceu escândalos, ele já foi maltratado, e ele tem toda uma resistência ao Evangelho.
E quando vamos cuidar dele com todo carinho, como fosse nossa mãe, nosso pai, nosso avô, se for o caso, você é bem jovem. E Paulo está dizendo isso para Timóteo: cuida das pessoas que tu vai tratar no teu dia a dia. Isso é uma lei da vida, isso não é somente a questão do ministério. Isso nós aprendemos. Quando você vai tratar com pessoas, você tem que ter o cuidado, de acordo com a idade, com a experiência. Você deve honrá-lo de acordo com o que for. E aqui diz que quando as moças, trate elas como irmãs com toda a pureza. É isso que Paulo ensinava a Timóteo, a gente olhar para as pessoas e a cada uma nós aprendermos a amá-las, respeitá-las, de acordo não com o tempo de igreja, o tempo de cristão que eles têm. Às vezes a gente, olha, eu vou falar uma coisa para você e guarda no teu coração que eu vou falar. Às vezes você tem toda a honra, todo o cuidado, paxa vida, você quase se ajoelha aos pés de um pastor ou de uma pastora que vem pregar. E às vezes são pessoas que têm uma vida totalmente destruída, apenas pregam o evangelho. E você tem todo um carinho, todo um cuidado, olha só, Deus o livre. Aí entra uma pessoa, um senhor de idade, uma senhora de idade, que ele não é convertido, está chegando na igreja, ou está chegando na tua vida, cheio das marcas da vida, precisando de cuidado. E aí você trata aquela pessoa de qualquer jeito, como fosse uma criança. Aí você honra lá um pastor de 20, 30, 40 anos, ou uma pastora, que infelizmente não está com uma vida tanto assim com Deus, mas está naquele lugar ali porque Deus permitiu que ele estivesse. E aí é toda uma honra, todo um cuidado, todo um carinho. Olha, Deus o livre. O primeiro lugar é do pastor, o primeiro pedaço do bolo é para o pastor, o primeiro abraço é para o pastor. E aí entra uma pessoa humilde, uma pessoa aí com seus 60, 70 anos, e aí ele vai sentar no fundo da igreja, ninguém dá importância para ele, ninguém dá um abraço, ninguém dá um carinho, ninguém honra ele. O que Paulo está falando é que a gente deve sim honrar as pessoas, não pelo o tempo de fé que eles têm, mas também honrá-los de acordo com sua idade, com sua faixa etária, com educação e com um carinho que Jesus pede, que a gente trate os mais velhos e os que forem da nossa faixa de idade, tratá-los como irmãos. Amém? É isso que Paulo está falando. Na verdade são coisas básicas, mas parece que quando a gente entra para o evangelho, para a igreja, a gente esquece isso aí tudo. A gente chuta o balde e aí a gente encontra uma pessoa de mais idade. Se essa pessoa não tem a mesma fé que nós, ou não aceitou Jesus, ou está perdido, a gente trata ele meio de qualquer jeito, mas não é assim. Aqui Paulo está dizendo que nós devemos amar e respeitar a todos os que são mais idosos do que nós, que estão com mais experiência, que tiveram mais vida, que merecem o nosso carinho como fossem nossos pais. Amém? Aqui tem uma outra passagem, amados, do versículo 13 ao versículo 16, que fala sobre as pessoas menos favorecidas, ou as pessoas que estão vulneráveis, ou que são mais humildes, mais necessitadas. Aqui neste caso, Paulo vai falar sobre viúvas, porque a viúva naquele tempo, deixa eu colocar aqui para explicar para vocês, a viúva naquele tempo, uma mulher, ela não podia trabalhar, ela não podia ter o seu ganho. Ela não podia trabalhar fora, não podia começar uma empresa. Uma mulher, naquela época, naquele contexto, ela dependia do seu marido ou da sua família para trabalhar e sustentar ela. Ela não podia de maneira nenhuma trabalhar fora e ganhar o seu sustento. Enquanto ela estava com seu esposo a sustentava. Mas na hora que ela se tornava viúva, que seu marido morreu, ela ia ter uma dificuldade. Ou ela casaria de novo e teria um marido que a sustentasse, mas às vezes alguém que casava, perdia o esposo com 50, 60 anos, enfim, não tinha oportunidade de casar-se de novo. Ela não podia trabalhar, ela não era mais sustentada pelo marido, e naquela época não tinha previdência, não tinha aposentadoria, não tinha pensão, não tinha nada. O que acontecia com a mulher naquela época que se tornava viúva? Ela não podia trabalhar, se não tivesse quem a sustentasse, ela ia passar fome. E essas mulheres elas não eram naquela época contadas como membros, por exemplo, de uma igreja ou de qualquer outro segmento. A mulher, infelizmente, naquela época, ela era considerada insignificante dentro daquele contexto daquela sociedade. E Paulo escreveu do versículo 13 ao 16, honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas.
Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade com a sua própria família e recompensar seus progenitores, porque isso é agradável a Deus. O que Paulo está dizendo? Honre as suas viúvas. Se elas tiverem filho ou neto, ensinem eles a cuidar das suas viúvas, das suas vós, das suas mães. Ora, que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e preserva de dia e de noite em súplicas e orações. Mas a que vive em prazeres, embora viva, está morta. Manda, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. E aqui, Paulo fala de como tratar, naquela época, como a igreja deveria cuidar e sustentar aquelas mulheres que estavam desamparadas e não tinham sustento. Seus maridos já tinham partido, elas eram viúvas. Mas se elas tivessem filhos e netos, Paulo aconselhava Timóteo a educar, a ensinar esses filhos e netos que eles deveriam tratar da sua mãe ou da sua avó. Mas se aquela mãe ou aquela avó, uma vez sendo viúva, ela tivesse desamparada, a igreja deveria tirar da arrecadação da igreja e sustentar aquela viúva. Hoje nós temos outra realidade, por isso nós temos que contextualizar o Evangelho. Hoje nós temos que contextualizar. Hoje, graças a Deus, uma mulher que se torna viúva, primeiro que ela pode, se ela tiver saúde, ela pode trabalhar, né? Ela pode continuar trabalhando o seu sustento. Porque hoje a mulher está quase com os direitos, ainda não, mas quase com direitos iguais ao homem. Ainda falta muito, na verdade, mas com melhores oportunidades no mercado de trabalho. Mas vamos dizer que ela já está um pouco mais idosa e perdeu seu marido, ficou viúva. Ela pode receber a pensão referente à aposentadoria do marido. Enfim, tem uma série de recursos hoje que uma viúva, graças a Deus, ela pode se manter, ter seu sustento. Naquela época não. Então a viúva foi tratada no capítulo 5 de Timóteo, do versículo 13 ao 16, com as mulheres mais necessitadas da época, para serem cuidadas pela igreja. Hoje nós não temos isso, alguns mínimos casos. Mas nós temos outra classe de pessoas, que são aquelas pessoas marginalizadas da sociedade, aquelas que, por qualquer motivo, não estão conseguindo se colocar no mercado de trabalho, que não têm o seu sustento. E aqui Paulo diz que a igreja de Cristo ela deve cuidar daquelas pessoas que estão ali na igreja e que estão passando necessidades. Os chamados domésticos da fé, ou aqueles que fazem parte da igreja e que passam necessidade. Imagina você na tua igreja, eu na minha igreja no domingo, você está lá, louvor abençoado, pregação, os irmãos, nessa época de frio especialmente, as irmãs todas bonitas, de casacão, de roupa, toda produzidas, os irmãos lá de sobretudo. E aí naquele ambiente ali, tem pessoas que estão passando, não tem um alimento em casa, que não tem uma roupa, um abrigo melhor. Será que a nossa adoração vai subir aos céus, né? Dentro daquele recinto que a gente está? Já tem pessoas passando fome e necessidade. E a gente, como igreja, não se importa uns com os outros? É o que Paulo escrevia. É claro que, além da igreja, nós temos outra responsabilidade com a comunidade que nos cerca, com as pessoas que estão nas ruas, com as crianças que sofrem. Mas Paulo falava especialmente para aquelas pessoas que conviviam juntos. Bom dia para Milene, bom dia para Márcia lá em Curitiba. Espero que não esteja tão frio aí em Curitiba, Márcia, como está aqui, porque hoje aqui no Rio Grande do Sul, no Rio Grande, está muito gelado. Graças a Deus por isso. E então estamos falando um pouquinho que Paulo escrevia no capítulo 5 de Timóteo, sobre as responsabilidades de um pastor, de uma igreja, e que ela devia se importar primeiramente no tratamento, no capítulo 1 e versículo 2, com todas as classes etárias, ou as faixas etárias, dando honra para aqueles que são mais velhos, independente se eles estão em proeminência na igreja ou não. Pisou uma pessoa de mais idade na igreja, ela deve ser cuidada com muita honra e com muito carinho, de acordo com a idade que ela tem, como fosse teu pai e tua mãe. E aqueles que são da mesma faixa etária nossa, olha, a Márcia disse que está 6 graus lá, então está gelado como nós. E graças a Deus que nesses dias de frio, eu e você podemos ter uma roupa, um alimento mais quente para nos aquecermos. E aqui Paulo escrevia do versículo 13 até o 16 do cuidado que deveriam ter com as viúvas naquela época, porque as viúvas eram as pessoas que estavam mais vulneráveis, que não tinham alguém que cuidasse delas, e a igreja deveria cuidar das viúvas que aceitavam Cristo.
Porque naquela época ainda existia outro detalhe. Uma mulher viúva, ela não tinha o seu sustento. Às vezes ela dependia do cuidado, de ajuda dos familiares, dos parentes. Aí alguém que era viúva aceitava Cristo e vinha para a igreja, e os demais isolavam ela. Aí cortavam a ajuda toda dela. Porque como ela se tornou cristã, não davam mais ajuda para ela. E o que acontecia? Passava necessidade. E Paulo escrevia para Timóteo que ele deveria reservar uma parte da arrecadação para sustentar essas viúvas. E essa palavra se encaixa para nós procurarmos dentro da nossa congregação, dentro dos irmãos mais próximos que você tem, os que vão chegando, aqueles que estão passando frio ou fome nesses dias, para ajudá-los. Aí você olha para todos os lados e olha que a minha igreja é abençoada. Praticamente não tem ninguém passando fome ou frio. Todos têm a sua casa, todos têm o seu alimento. Então, se possível, olhe para o teu bairro, para teus vizinhos, para o bairro mais pobre da tua cidade, e vai lá e vai ajudar, e vai juntar um pouco entre os irmãos da igreja, entre a arrecadação da igreja, vai lá e vai ajudar. É isso que Paulo está ensinando para a igreja de Cristo daquela época, e não mudou. A igreja é a mesma, Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, e nós temos o mesmo chamado daquela época, e por isso serve muito o que nós estamos aprendendo nessa manhã. Depois, amados, vamos dar um pulinho mais, versículo 17 e 18. É um pouquinho... Outra, um pouquinho de polêmica a respeito de um detalhe aqui que Paulo está escrevendo. Ele fala que os presbíteros, ou os anciãos, ou os pastores que governam, sejam ditos por dignos de dupla honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Porque diz a Escritura: não atarás a boca ao boi enquanto debulha, e digno é o trabalhador de seu salário. Aqui fala Paulo que aquele homem de Deus que se dedica ao ensino, à pregação do Evangelho e dá 100% do seu tempo nisso, uma vez ele não tendo outra renda, que a igreja deveria reservar um salário, um pagamento para ele que ele tivesse o sustento dele e da sua família. Vocês sabem que eu tenho uma posição que, graças a Deus, na minha vida eu pude trabalhar, tive portas abertas, tive atividade profissional sempre até me aposentar. E hoje eu tenho uma aposentadoria que não é nenhuma fortuna, mas que me dá a condição de viver com boa... me sustentar bem com minha esposa. Mas eu sei que tem muitas pessoas que trabalham no Evangelho e que não tem outra atividade profissional, não tem nenhuma oportunidade neste momento. Então, entendo eu que nestes casos, como Paulo está dizendo, que digno é o trabalhador do seu salário. Então não tem nada de errado que alguém que prega o Evangelho, que ele receba lá uma ajuda de custo, um sustento para sua casa, para sua família. Agora eu posso dizer com meu coração bem sincero, que eu não entendo como é que pregadores do Evangelho se tornam as pessoas mais ricas do país. Tem uma revista chamada Forbes, que ela pontua as maiores fortunas do país, em várias áreas. E se você, não vou dizer nem nomes, mas se você procurar nos sites ou diretamente nessa revista, você vai ver que alguns pregadores, pastores muito famosos do nosso país estão entre as maiores fortunas do país. Aí eu vou usar uma expressão aí, quase um deboche no Evangelho, né? Tu ter pregadores que são as pessoas milionárias, aí realmente foge disso aqui. Aqui está dizendo: digno é o trabalhador do seu salário. Salário. Você sabe que a expressão salário quer dizer um ganho específico. Não se tirar uma fortuna com isso. Mas também não estamos aqui para julgar ninguém, apenas estamos lendo a palavra. E não é bom não que a palavra não diz para que através do Evangelho pessoas se tornem ricas. Não tem como alguém pregar o Evangelho e se tornar rico, porque se nós tivermos dinheiro, nós vamos ajudar as viúvas, os pobres, necessitados. E a gente nunca vai conseguir juntar dinheiro para si próprio. E o dinheiro que Deus vai providenciar, ou a provisão que Deus vai providenciar, certamente será para levar o Evangelho para mais longe, para mais pessoas. Mas enfim, versículo 17 e 18 fala que os pastores, anciãos e presbíteros que estejam dupla honra, que labutam na pregação e do ensino, que digno é o trabalhador do seu salário. Ele fala sobre isso, aborda sobre isso aqui, e ela é usada largamente por aqueles, como eu falei ontem, né? Muitas vezes usar verdades a seu favor
as pessoas são boas de usar. Usar verdades, isso se chama, como eu ensinei ontem, apostasia. Quando você usa a verdade, não é que distorça a verdade, mas você pontua a verdade de acordo com com os teus anseios do teu coração. No versículo 19 até o 22, entra num outro ponto aqui, amados. Eu quero andar um pouquinho mais rápido aqui. Fala de que não devemos julgar, ter ódio, ou de alguma maneira nós julgarmos totalmente aquelas pessoas que erram, que estão acima de nós. Fala assim, ó, versículo 19: não aceites acusação contra um ancião, contra um pastor, senão com 2 ou 3 testemunhas. Os que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjure diante de Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarda essas coisas, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. O que Paulo está dizendo é que acima, aquelas pessoas que pregam o evangelho, pastores, presbíteros e tudo mais, estão sujeitos, porque eles são homens e mulheres pecadores, sujeitos a mesmos erros, às mesmas falhas que qualquer um. E em algum momento podem pecar, errar, falhar, cair. E quando isso acontecer, que nós não sejamos precipitados em julgar, em criar ódio, em criar ira, em derrubar aquela pessoa. E hoje, para você derrubar uma pessoa, você não sai mais de casa. Antigamente você tinha que criar uma revolta, ir de casa em casa, criar um grupo. Hoje, com as redes sociais, você pode escrever alguma coisa a respeito de um erro de alguém, de um líder, e aí você pega e pontua aquilo na internet, você derruba, é o que as pessoas chamam de cancelamento hoje, né? Você pega e larga na internet um vídeo de acusação a alguma pessoa, ainda que seja verdade. Nós não queremos derrubar com a vida de ninguém, não queremos espezinhar ninguém, não queremos que esse ódio se propague. Mas aqui diz a palavra, quando existe algum erro de pastores, obreiros, presbíteros, que pegue 2, 3 pessoas, testemunhas ou idôneas, e sentem, conversem com aquela pessoa, orem por ela e tentem levantar. É isso que Paulo está escrevendo aqui, como Timóteo deveria tratar os casos de pessoas dentro do ministério que caíram em algum momento, que caíram em pecado, que não deveriam segundo aqui, não aceite acusação contra um ancião, contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Repreende-o na presença de todos para que tenham temor. E aqui fala que a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Pecar junto com outra pessoa nos tira a pureza, mas também tomar uma posição de santidade e julgar uma pessoa e precipitadamente prejudicá-la também é pecado. Então que a gente tenha um coração puro e sincero na lida de todas as coisas. Amém? Para nós encerrar então o capítulo 5, que está cheio de coisinhas importantes para nós vivermos a nossa vida com Cristo. O versículo 23 diz assim: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Olha aqui que eu vou explicar bem direitinho, vocês vão entender essa passagem. Escute bem. Naquela época, o vinho era usado como medicamento. O vinho, ele era tratado e usado como medicamento para problemas intestinais e de outras circulatórios e de outras ordens. Naquela época não tinha uma farmácia com toda essa gama de medicamentos que nós temos. Hoje nós temos mais farmácia nas nossas cidades do que supermercados. Nós temos mais farmácias que padarias, que açougues. Farmácias tem para todo lado. Aqui na rua que eu estou tem 4 farmácias, cada uma maior que a outra. Eu não estou no centro da cidade. Aqui em Rio Grande, aqui na Saturnino de Brito, tem 4 farmácias grandiosas. Então hoje, se você tem qualquer dorzinha da ponta da cabeça, planta dos pés, você vai ali, vai ter um medicamento. Você vai ali, compra o medicamento e toma. Naquela época não tinha isso. Quando alguém estava doente, problemas intestinais, de digestão, circulação e outras coisas, Paulo dizia: se você estiver doente, vai lá e pode tomar um pouco de vinho. Isso era como remédio. Não é para você chegar lá e encher a cara de vinho.
Está dizendo naquela época que você podia tomar um pouco de vinho se fosse necessário para a tua saúde, para curar o teu corpo físico. Trazendo para os nossos dias, tem pessoas aí que se acham acima do bem e do mal, os super-heróis, que são pregadores do evangelho e não aceitam tomar remédio. Mas essa palavra serve para você. Assim como naquela época Paulo ensinava a tomar um pouco de vinho para quem estivesse doente, se você precisa, você tem problema de pressão arterial descontrolada, ok? Não tem problema lá você ir no médico, ele vai te receitar lá um medicamento, você vai ter que tomar um remedinho por dia ou 2. Mas você não é menos espiritual por causa disso, não é menos abençoado porque está tomando um remédio. Paulo está dizendo, se for preciso, vá lá e toma um remédio. Esquece o nome vinho, onde diz vinho, coloca remédio. Se você tiver com dor de cabeça, vai lá e toma analgésico. Ora a Deus, coloca, mas às vezes é um problema físico. Às vezes é um problema que a gente colhe porque a gente desgasta o nosso corpo. A gente se alimenta mal, dorme mal, não cuida do nosso organismo e depois reflete em dores na cabeça, em dores lombares e outras tantas coisas, má digestão. E aí, se for necessário, tome um remédio. Paulo está dizendo que no nosso corpo físico nem tudo se resolve através da oração, porque se for problema espiritual, vai ser resolvido através da oração. Se for um problema físico, uma doença, uma enfermidade física, ela pode acontecer um milagre, mas vai ter momentos, das pequenas coisas do dia a dia, que não tem problema nenhum que você tome um remédio. Então, quando alguém pegar, alguém que gosta de beber bastante mesmo, né? E ele disse, pastor, aqui diz assim, Paulo está escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 5,23, não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Tem que dizer, ensinar para aquela pessoa que o vinho aqui está escrito como remédio. Então está dizendo, olha, se tu precisar, toma um pouco de vinho, que na verdade era um pouco de remédio naquela época. Se ele tiver problema com estomacais, enfermidades, toma vinho, que vai te fazer bem. Então a palavra incluía vinho como um pouquinho para fazer bem para o seu corpo físico. Amém? E para nós encerrarmos, amado, o versículo 24 e 25 fala de uma coisa que chama transparência, que é tão difícil naquela época, que é tão difícil nos dias de hoje, as pessoas serem transparentes. Diz assim, os pecados de alguns homens são manifestos depois de entrarem em juízo, quando os outros descobrem depois. Da mesma forma também as boas obras são manifestas antecipadamente. As que não o são não podem ficar ocultas. Para nós finalizarmos, foi um pouco extenso, porque está cheio de conceitos bíblicos interessantes no capítulo 5 de 1 Timóteo. Ele fala da transparência que nós devemos ter, de nós não termos nada em oculto no nosso coração, e todas as coisas estejam cristalinas, abertas ao Pai. Você já deve ter escutado uma expressão que as pessoas falam, olha, a minha vida é um livro aberto. Que a nossa vida seja um livro aberto para o Senhor Jesus Cristo, para o Espírito Santo, que a gente não esconda nada dele, e que o nosso arrependimento dos nossos erros, das nossas falhas, a gente não tenha necessidade de ficar escondido, mas que tudo possa ser manifesto para que possa ser perdoado pelo Pai. Amém? Desculpe, foi um pouco mais extenso hoje, mas nós falamos rapidamente. Falamos de como tratar as faixas etárias de todas as pessoas nas nossas igrejas, independente se elas têm cargo ou não, ou se são da igreja ou não, de respeitar idosos, pessoas de idade, com experiências e tudo mais. Falamos de cuidar, que a igreja tem uma responsabilidade de cuidar de pessoas necessitadas, especialmente as que estão no meio da sua congregação. Falamos que pastores e obreiros são dignos do seu salário, mas não são dignos, não devem acumular fortuna. Então, quando você vê alguém acumulando fortuna, você pode perceber que aquela pessoa não está dentro do propósito de Deus. Me desculpe, mas não está. A pessoa que chega, começa a pregar o evangelho, ela está de bicicleta. Pessoas às vezes com 20, 30 anos, nunca deram certo na sua vida profissional. Aí vão pregar o evangelho. Aí dá 5, 10 anos os caras têm mansão, têm carro zero, têm uma fortuna. Aí já não é digno de salário, aí é digno de algo está errado nisso aí, amém? Depois, mas na sequência fala que a gente não deve julgar ou se precipitar com ódio ou prejudicar pessoas que estão no ministério e que pecam. Essas pessoas precisam de ajuda e que nós não somos nós que devemos julgá-los, embora nós não devemos compactuar com isso, com o pecado, amém? Às vezes, o que é que acontece nesses casos, amados? A gente tenta ajudar, tenta orar, tenta ajudar o nosso líder, vai, e não tem como. Às vezes é necessário a gente se afastar daquele grupo.
Porque se alguém está em pecado, ele vive em pecado, não quer ser ajudado, a gente ajuda em oração, quer ajudar, quer levantar, quer estender a mão, e a pessoa não quer se levantar, às vezes é necessário que a gente continue a nossa caminhada em separado, levando o nosso evangelho em outro lugar. Porque às vezes não dá da gente conviver com o pecado, às vezes não, nunca dá da gente conviver com o pecado. E para nós, encerrando, falou um pouquinho do versículo 23, sobre os medicamentos, do vinho na época ser usado como medicamento, como remédio, e que hoje, precisando de remédio, nós podemos usar e devemos usar remédios. E tem vários remédios. Hoje a gente não precisa tomar vinho para cuidar da nossa vida, da nossa saúde, né? A gente pode... Tem vários medicamentos, os médicos vão te receitar o medicamento que você precisa em um determinado momento da tua vida. E é sobre transparência, a gente ser muito transparente enquanto servo de Deus na nossa vida com Cristo. Vamos orar nessa manhã? Eu comecei falando lá no início sobre o desejo no nosso coração de viver algo novo todos os dias. E até achei um fundo musical para a nossa meditação que fala de viver algo novo. Eu e você precisamos viver algo novo. Este é um tempo de nós vivermos algo novo, de ter novas experiências com Deus, de viver uma nova vida com Deus a cada dia, de deixar que o Senhor nos surpreenda a cada dia, para o teu ministério, para a tua vida, para o teu coração, coisas novas. Eu profetizo coisas novas na tua vida, nesses dias, no dia de hoje, nos dias que virão, que você possa experimentar o novo de Deus na tua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa manhã, pela tua palavra, pelo capítulo 5 de 1 Timóteo, por todas as verdades que aprendemos e meditamos nessa manhã. Abençoa a vida de cada um, muito especialmente aqueles que estão enfermos, atribulados, com problemas mais sérios. E nessa manhã, Senhor Jesus, tu coloca um desejo tão grande de nós termos experiências novas contigo. Eu sinto no coração de algumas pessoas um desejo tão grande de ter experiências profundas, reais e verdadeiras contigo. E esses dias que virão, esse dia de hoje, seja um dia de possibilidade de nós vivermos experiências profundas contigo, meu Pai, com teu Espírito Santo, com a unção do teu Espírito Santo na nossa vida. Pai querido, que tu derrame de unção, de poder para aquele que precisa de uma resposta. Tu alcance neste momento a vida da Márcia, lá em Curitiba, que ela está à espera de uma porta de trabalho. Nós temos orado por isso e a porta se abriu. E eu sei, Senhor Jesus, que tu tem o melhor para a vida dela. Eu abençoo a vida dela. Abençoo os demais irmãos, aonde estiverem, os amados, Pai querido, que precisam de uma provisão na sua vida, de uma direção. Eu sinto algo novo acontecendo na vida espiritual, na vida profissional, na vida, no ministério de cada um. E profetizo tempo novo, dias novos. Aleluia! Que a tua graça se estenda poderosamente sobre a vida de cada um, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, hoje quarta-feira, dia de frio aqui na cidade do Rio Grande. Hoje nós temos culto às 20h30 na Vila da Quinta. Eu espero todos que estão ali na Vila da Quinta, proximidades, para colocar a sua roupa mais pesada ali, estar conosco adorando a Deus. E se você não pode, que está distante ou por algum motivo, a gente tem o nosso culto online. Você pode participar conosco através do Facebook. Nós estaremos transmitindo o culto de hoje à noite às 20h30 com uma palavra poderosa de crescimento espiritual nessa noite. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, nós temos culto aqui na Santos Dumont. No culto de amanhã, às 20 horas, o apóstolo Marcos Fernando vai estar ministrando a palavra conosco. Mas aqueles que gostariam de ir, que não deram seu nome, você tem que passar o nome, porque aqui na Santos Dumont a gente tem um espaço mais reduzido. A gente não pode exceder este espaço de acordo com as normas atuais. Então, aquelas pessoas que quiserem, passem um WhatsApp e confirmem a sua presença para o dia de amanhã. Amanhã, 11h30 da manhã, nós vamos meditar sobre o capítulo 6 de 1 Timóteo, amém? Pegue depois, leia a tua Bíblia, todo o capítulo 5 do livro de Timóteo, e pense em cada coisa que nós meditamos e deixe que o Espírito Santo cuide e trabalhe na tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente, que te abençoe, que seja um dia de vitória, de bênção, para aqueles que vão sair para buscar algo novo na sua vida, na vida profissional, no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida pessoal. Que o Espírito Santo estenda a tua mão e alcance toda a tua casa e tua família, em o nome do